Nesse vídeo, pessoal, tô mostrando pra vocês moinas, né? Cladóceras moina, são da família aí das pulgas d'água. Só que a moina é bem pequenininha, né? Ela é menor que a Daphnia magna, que é aquela Daphnia que a gente tá mais habituado a ver, né? Segundo as classificações das famílias, né? Naquela parte de taxonomia, as moinas não são consideradas Daphnias, né? Elas são do gênero pulga d'água, mas não são Daphnias por alguns pesquisadores, né? Então alguns dizem que é errado falar Daphnia moina, né? Que dizem que moina não é Daphnia. Bom, mas elas são do gênero das pulgas d'água, né? Assim como as Daphnias magnas. Só que a particularidade é o seguinte, pessoal, essa Daphnia, olha, essa pulga d'água, moina, ela é bem pequena, tá? Vocês podem ver aqui, ó, por exemplo, aqui do lado, ó, a gente tem duas larvinhas de beta, tá? Que começaram nado livre hoje, tá? Elas são recém-eclodidas, né? Então quem cria beta aí sabe que o beta quando a larva depois que ela eclode, ela fica com nado vertical, ou seja, ela fica de cabeça assim para cima, tá? Então depois quando ela já começa o nado livre, né? Ou seja, ela fica na posição horizontal, né? Fica deitadinha, como é que vocês podem ver aqui. Aí ela já está pronta para caçar alimentos vivos, né? Então aqui eu faço cultivo de alimentos vivos para poder alimentar essas larvas, né? Muita gente usa o Nauplio de Artemia recém-eclodido, mas o Nauplio de Artemia recém-eclodido ele sobrevive pouco tempo, né? Dizem, a literatura científica diz que ele vive aí no máximo 4 a 5 horas na água doce. Então, se você for produzir beta em grande quantidade, o custo fica um pouco alto, né? Para você comprar o cisto de Artemia, o ovinho da Artemia. Aí por isso eu gosto de trabalhar com a fora a perda que você tem, né? Ele só dura, ele é de água salgada, a Artemia, então ela só dura até 4 horas na água doce, tá? Então, por exemplo, você tem que sempre ficar fazendo esse manejo, né? Vamos dizer aí que você tem que colocar várias vezes por dia, você tem que repor o Nauplio de Artemia. Já com a moina, que é essa pulguinha d'água bem diminuta, né? Ela é também em alguns países hispânicos, como a República Dominicana, o pessoal coleta muito, né? Eles chamam de minita, pulga minita, né? O pessoal também, os asiáticos, gostam bastante da moina, né? Então eu adquiri esse start aqui, comprei pela internet, estou multiplicando bastante. Como vocês podem ver, elas ficam no cantinho, que elas têm fototaxia positiva. Aí por isso elas são atraídas pela luz, tá? Então aqui, além das moinas, agora deu até um foco legal, ó. Então aqui, além das moinas, o celular é muito ruim de filmar, pessoal, perdoe-me. Eu tô usando paramécios também. E aí, tem bastante, ó, embaixo da planta aqui, ó. Tá vendo? Essa plantinha é bem pequenininha, ó. Vou botar o meu dedo pra vocês verem, ó. Aqui vocês podem ter uma noção do tamanho das larvinhas, ó. São bem pequenininhas. Recém-eclodidas. Bom, recém-eclodidas elas ainda não conseguem comer as moinas, né? Que são essas pulguinhas d'água bem pequenas. Mas eu já coloquei aqui que as moinas vão multiplicando. Elas vão se multiplicando, né? Enquanto as larvinhas de beta não tem tamanho suficiente para comer elas vão se multiplicando, tá? Mas logo logo elas vão ter, porque fica difícil de filmar, só colocando a lanterna do lado de noite. Mas aqui também tá cheio de rotíferos, né? Rotíferos de água salobra, que é o Plicatylus e o Brochionos Plicatylus e o rotundiformes, ou Brochionos, para quem quiser preferir chamar. Também tem aqui, e também tem paramécios aqui também. Então quem acompanha o canal sabe que eu cultivo uma série de alimentos vivos. Então é isso, pessoal. Se eu tivesse uma lanterna, eu colocaria aqui do lado para vocês verem os paramécios. Deixa eu ver se eu consigo arrumar uma lanterna e colocar, pera aí.
Aí pessoal, consegui mostrar pra vocês a cultura aqui de rotíferos, tá? Rotíferos são esses maiorzinhos aí, conforme vocês podem ver. Deixa eu ver se eu consigo posicionar aqui para filmar melhor. Rotíferos são esses aí, ó. Vocês podem ver que eles têm uma... O celular faz eu passar raiva. Muito ruim de foco. Agora acho que deu uma focada. Bom pessoal, esses que tem uma bolsinha de ovos aí, ó. Parece que estão carregando a bolsinha, são rotíferos fêmeas, tá? São rotíferos. E se vocês conseguirem ver também, que vai ser difícil, tem uma poeirinha aí. Essa poeirinha são ciliados estuarinos, tá? Isso é como se fossem uns paramécios. Pessoal, acabou a bateria da lanterna. Pessoal, a lanterna, a bateria tá acabando. Vocês me desculpem, eu não ia nem mostrar isso tudo no vídeo, mas acabei mostrando. Então, esses maiorzinhos que estão nadando aí. No canal aí tem mais vídeos, só vocês pesquisarem. Tá vendo essa poeirinha toda aí? Milhares, milhares, milhares. Os maiorzinhos que estão nadando, que vocês podem ver, os pontinhos maiorzinhos, gordinhos e amareladinhos, são os rotíferos, tá? E essa poeirinha branca que vocês estão vendo são ciliados estuarinos, tá? Como se fosse um paramécio de água salobra. E os rotíferos também, aqui a gente cria eles em água salobra. Então eles são essa espécie de rotíferos, né? Os pelicatídeos e rotundiformes, isso eu comprei pela internet. O Start, os ciliados estuarinos eu coletei e domestiquei. Esses ciliados estuarinos, eles, assim como os rotíferos, vivem em água salobra, então a gente consegue deixar eles, já fiz teste aqui, eles sobrevivem vários dias na água doce, tá? Rotíferos também sobrevivem mais de 24 horas na água doce, então são um excelente alimento também, tanto para peixes, como também sobrevivem todos dois na água salgada também, salinidade do mar. Então são um ótimo alimento, por eles serem eurialinos, né? Ou seja, eles aguentam mudanças bruscas de salinidade, né? Porque esses animais vivem na zona estuarina ali, né? A divisa do continente com o mar. Então eles ficam ali naquele estuário, nos rios que desembocam no mar, nos mangues. Então ali, de acordo com o enchimento ou esvaziamento das marés do mar, quando a maré enche, a água fica mais salgada. Quando a maré esvazia, a água fica mais doce. Quando chove muito, a água fica quase zerada de sal, de doce entre doce e salobra. Então são animais que aguentam bem já são já preparados para viver nesse ambiente de constantes mudanças de densidade, de salinidade na água. Então são bons. A gente pode usar tanto para alimentar peixe de água doce como de água salgada, tá pessoal? Então são bem fáceis de produzir. Tá. Eu uso eles para alimentar também as larvas de beta, e as larvas de beta estão indo muito bem. Estão desenvolvendo muito bem comendo esses alimentos, que parecem ser muito nutritivos, tá? Pessoal, por fim eu não consegui, a lanterna aqui descarregou. Lanterna fraquinha, sem vergonha. Eu não consegui mostrar para vocês eles aqui em comparação ao tamanho das larvas de beta, né? Mas vocês podem ver que os rotíferos são mais ou menos o tamanho de um paramécio aí. E os ciliados estuarinos, né, que são paramécios de água salobra, podemos dizer assim, são menores que os paramécios ainda de água doce. Então, eles são excelentes para larvas recém-eclodidas, né? Até porque também, dependendo do tamanho da larva de beta, parece que quanto maior a ninhada, menores as larvas, né? Depende muito da genética do seu beta também. Tem beta que dá a larva bem pequenininha, tem beta que dá a larva um pouquinho maior.
Mas, via de regra aí, a larva de beta, o náuplio de Artemia ele é um pouco grande, né, para as larvas de beta, né, no início. Então, geralmente o pessoal dá paramécia aí nos primeiros dias, depois da náuplio de Artemia recém-eclodidos. Mas tem gente que nem dá o náuplio de Artemia direto, né, mas aí nos primeiros dias, na água dos betas, se uma água parada, a gente sempre tem infusórios, né, paramécios aí. Então, nos primeiros dias das larvas de beta, os náuplios de Artemia que morrem, eles servem até de adubo, né? Para produzir bactérias e assim, bactérias benéficas no caso, né? Bactérias filtrantes. E assim os infusórios e paramécios conseguem se alimentar dessas bactérias, né? E aí tem uma quantidadezinha boa para os infusórios e paramécios poderem se alimentar, né? E depois as larvas de beta poderem se alimentarem deles. Bom, pessoal, o vídeo ficou extenso, né, 10 minutos, mas foi necessário para bater esse papo aí com vocês sobre alimentos vivos, né? Eu tava criando guppy, dei uma parada de criar guppy e agora eu voltei a criar beta. Tá aí. Depois vai acompanhando o canal aí, se você gostou, se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida, pergunta aí nos comentários. E valeu se assistiu até aqui.